Graça e paz, amados, maravilha do Eterno, abençoados, abençoados, riqueza do Todo-Poderoso Deus. Sim, você é joia preciosíssima, você é trunfo do Eterno. Não é à toa que eu digo, corra linda do Senhor, mais um café com Deus, com o pastor Maurício Loureiro. O café de hoje, meu amado, está lá em Lucas capítulo 11, versículo de número 1. Foi a mensagem que preguei ontem na nossa Ibre, além, né, na sede lá. E vou estar resumindo, claro, por causa do tempo, né? Embora lá preguei com meia hora, 35 minutos, né? Mas aqui a gente vai, claro, reduzir o tempo aí, ok? Está escrito assim na palavra do Senhor. Quero te agradecer em primeiro lugar, você que tem compartilhado, dado um gostei para nós. Você que tem inscrito no nosso canal, fortalece bastante. Você que não se inscreveu, eu te peço encarecidamente, se inscreva lá. É muito fácil, nas letrinhas azuis, você clica, te direciona para o YouTube, lá você clica em inscrever-se, que é automático, ok? Café com Deus é uma porção da palavra de Deus explicada, oração por você e sua família, ok? Vamos lá. Lucas capítulo 11, versículo 1, está escrito assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Você sabe que Jesus vivia uma vida de oração, e o certo é esse, porque a oração traz intimidade com Deus, né? Quando eu oro, eu me aproximo de Deus de tal maneira que eu reconheço a minha pequenez, a minha fragilidade, a minha insignificância, o quanto eu sou carente, necessitado e preciso de Deus mesmo. E ao aproximar-se na oração também, um efeito contrário acontece. Quando eu olho para mim e vejo a minha fragilidade, eu olho para Deus e vejo a sua grandeza, a sua soberania, o quanto Ele é suficiente, né? É o Deus Todo-Poderoso, o Deus do impossível, não existe impossível para Ele, né? E eu preciso dEle com a sua grandeza, o seu poder para me guardar, para me abençoar, né? Então, aqui os discípulos de Jesus pedem para ensinar a orar. Não é que Jesus tenha dado uma oração modelo para se fazer de reza, não. Não é proibido orar o Pai Nosso, claro. Mas a intenção de Jesus não era fazer reza, não era ensinar uma oração, mas ensinar como orar. Por isso que ele diz aqui, né? Então ele ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Quer dizer, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E diz mais: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossos pecados, nossas ofensas, pois também nós perdoamos a todos que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação. Amém? Então, ele está trazendo um modelo, ensinando como orar, não que tenha que usar como reza, como eu disse, né? Mas começa-se engrandecendo o nome do Senhor, glorificando o seu nome, Pai Nosso. Não era costume as pessoas chamar de Pai, e o Pai também não é só meu Pai não é só meu Pai. O Pai é nosso, né? Pai nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome, quer dizer, que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado, bendito, em todo momento, em todo tempo. Ele diz mais aqui, ó: venha o teu reino, quer dizer, que o reino de Deus venha, como ele é no céu, ele aconteça na terra. Que o teu reino venha na terra, como ele é no céu. Amém? É esse o desejo da alma humana, deve ter esse desejo, que o governo de Deus, como ele acontece no céu, os anjos submetem, há uma sincronia, né? Os querubins, os serafins, todos em torno de adorar o nome do Senhor e servir ao Senhor, assim aconteça também na terra.
nós venhamos adorar o nosso Deus, servir a Ele, amém? E engrandecer o teu santo nome. Que esse governo aconteça. Quem dera se o governo de Deus, como é no céu, fosse na terra, não é verdade? Não haveria dor, sofrimento, não haveria traição, não é verdade? Não haveria essa maldade que existe. Mas o mundo é governado por Satanás, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, né? E Jesus diz que o Deus desse mundo cegou o entendimento de vocês, para que não compreenda as grandezas de Deus. Então, o mundo é governado, infelizmente, por Satanás, né? Não digo o cosmo, o mundo universal, eu estou falando sobre o mundo populacional, as pessoas, né? Tanto é que o mundo vai de mal a pior, tá? Mas eu aprendo aqui também 3 modelos vamos dizer, de personagens bíblicos que nos traz a orientação de uma oração bem-sucedida. Primeiro, está lá em 1 Samuel, no capítulo 1, versículo 9 em diante, fala sobre Ana, né? Ana, que era humilhada por Penina, que era a segunda mulher do seu marido, porque naquele tempo, quando a mulher não podia dar à luz, o marido tinha direito de ter uma outra mulher que desse a luz para ele, né? Que tivesse filhos, sucedesse sucessores, sua geração, a sua prole. Então, ela era envergonhada porque tinha que dividir o marido. Era envergonhada naquele tempo na sociedade, a mulher que não podia dar luz era tida como maldita, né? Então, a mulher já era naquela época considerada um zero à esquerda. Ela só, para a sociedade, só servia se ela pudesse, né, gerar filhos. E Ana não conseguia gerar, porque diz a Bíblia que o Senhor cerrou a sua madre. Mas o Senhor agora, ela busca o Senhor. Ela vai ao templo, subiu triste, mas ela está orando lá no templo. Quando Eli, o sacerdote, vê ela orando, só mexendo com os lábios, curvada, mexendo com os lábios, achou que ela estivesse embriagada. E disse: até quando você carregará essa bebida, né, na sua vida? Ela disse: não, meu Senhor, estou amargurada de coração. Eu não sou filha de Belial. Eu estou aqui rasgando meu coração diante de Deus. Ele não sabia o que era, mas ele disse: que o Senhor atenda a sua petição, que você alcance graça diante do Senhor. Ela tomou posse dessa palavra, né, e desceu alegre. E agora ela se relaciona com o marido e 9 meses depois ela dá à luz um filho, porque Deus abriu a sua madre, né? O mesmo Deus que fecha é o Deus que abre, o mesmo Deus que abre é o Deus que fecha. Ele é todo poderoso para fazer infinitamente mais. Então, ela agora feliz, ela havia prometido a Deus lá na oração que se o Senhor desse um filho a ela, homem, ela dedicaria esse filho ao Senhor por toda a vida. Então, olha só. E o Senhor abre a madre dela, nasce um filho homem, que ela coloca o nome de Samuel, e agora esse filho vai servir no templo, depois de desmamado, né? Ela entrega o menino, talvez com 5 anos de idade, para servir toda a sua vida. E ele se tornou um grande homem. Samuel, você conhece aí, além de sacerdote, foi profeta e também foi juiz, né? Comandou a nação de Israel. E Deus era com ele. Nunca deixou uma palavra dele sequer cair por terra. Tudo que ele disse se cumpriu, amém? Outro exemplo de oração é Daniel. Olha só, o rei, lá no capítulo de número 2 de Daniel, capítulo 2, versículo 19, fala que Daniel agora está passando uma aflição com todos os seus amigos, porque o rei teve um sonho, né, e não lembrava o sonho, chamou todos os magos, encantadores, adivinhos, né, e dados na arte de interpretar sonhos, inclusive Daniel, todos, né, houve um decreto que o rei determinou que, se não interpretasse o sonho dele, todos seriam eliminados, seriam mortos. E a sentença saiu, ele assinou e não podia revogar. E o impressionante é que os caldeus diziam para ele: nos conta o sonho que nós te contaremos a interpretação. Ele diz: eu não lembro do sonho,
vocês têm que me fazer lembrar o sonho. Agora, coisa absurda, né? Como é que você vai entrar no sonho de uma pessoa que já até sonhou? Só Deus pode fazer uma coisa dessa, não é verdade? Porque Deus conhece todos os enigmas, todos os mistérios e todos os segredos. Bem? Então, quando Daniel soube, ele pediu um tempo para avisar o rei e ele foi buscar o Senhor. Senhor, Tu és o Deus, ele faz a oração dele, né? O Deus, todo conhecimento, toda sabedoria, nada foge ao Teu conhecimento. Está aí uma sentença de morte, então o Senhor, Teu nome pode ser glorificado, né? Porque o Senhor é Deus sobre tudo, o Senhor sabe de tudo, o Senhor pode trazer essa revelação. E assim, Deus trouxe a Daniel o sonho que o rei Nabucodonosor teve e a interpretação dele. Isso daqui é lindo demais, isso é forte, né? Imagina, né? Os próprios caldeus disseram para eles que o Senhor pede é coisa impossível. Rei nenhum, todo poderoso que fosse, jamais obrigou tal coisa. Ele estava furioso, ele falou, não, eu vou matar vocês se vocês não fizerem isso. Mas existe um Deus no céu que conhece tudo, né? E às vezes permite justamente cair no esquecimento aquele sonho do rei, justamente para que o seu nome seja glorificado. E aí vem, né, Daniel buscando ao Senhor, orando, como sempre fez, sempre orou. Na intimidade da oração, Deus traz a revelação. É assim, quando você ora, Deus revela. Quando você ora, Deus, né, te dá direcionamento. Quando você ora, vem a visão, vem a instrução. Então veio para ele o sonho que o rei havia sonhado, né? Uma estátua de ouro, uma estátua, uma cabeça de ouro, peito de prata, peito e braços de prata, né? O ventre e a parte da coxa de bronze, as pernas de ferro e os pés de latão com barro. E a interpretação é que a cabeça de ouro era ele, o reino dele, mas depois do reino dele, né, ia ter uma coligação de dois reinos, Medos e Persas, que se uniriam, e assim sucessivamente. Depois viria a Grécia, depois viria Roma, que eram as pernas de ferro, mais longo o reinado, e depois vinha o reinado que era misto, que é os pés de barro com latão misto, que era parlamentarismo, reinado, monarquia, democracia, assim, vivia, né, todo tipo de ditador, e assim, todo tipo de reino. E o latão não se mistura com barro. O mais impressionante é que, quer dizer, os reinos não se entenderiam, cada um reinaria de um jeito e tal, mas uma pedra saiu sem ser cortada, né, com mãos humanas, saiu uma pedra, um pedaço de uma pedra da rocha, ele veio e bateu com o pé daquela estátua e ruiu a todos. E depois aquela pedra que bateu, ela começou a crescer, se tornou uma grande montanha de pedra. Aí o significado era esse, todos os reinos iam ruir e viria o reino do Senhor Jesus, que, né, seria lançado do céu, ou seja, veio para a terra, que é o próprio Cristo, depois cresceria alcançando o mundo todo. Isso é lindo demais. Olha como Deus é tremendo. E a terceira que eu poderia destacar aqui é a oração que Jesus fez no Getsêmani, que é o lugar da prensa, né? Onde Jesus estava angustiado até a morte, porque ali ele tinha revelação, naquele momento que ele estava orando com os seus discípulos, pediu que os discípulos orassem com ele, mas ele adiantou um pouco mais à frente, foi orar ao Pai, e ele começa a ver tudo aquilo passar na sua mente, tudo que ele iria passar, que ele seria traído por Judas, vendido pelo preço de um escravo, que ele seria preso, que ele seria julgado injustamente, condenado, às chicotadas, a coroa de espinho, a carregar o madeiro, a cruz até o alto Calvário, espetando na sua fronte, a também ser crucificado nas suas mãos e seus pés. E ele chegou a orar ao Pai, quando via aquela aflição, ele chegou a suar sangue,
porque é provado pela ciência, em alta pressão, estresse, uma pessoa, os poros dela, ou seja, por dentro, os nervos começam, o sistema nervoso começa a romper e brotar sangue. Ele chegou a suar sangue que ia até o chão, diz o texto, né? Então, isso traz para nós aqui um ensino muito grande, que Jesus pede para passar o cálice. Passa esse sofrimento, meu Pai, que eu não preciso passar por isso. Ele orou por 3 vezes, na terceira vez ele diz: Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Ele entendeu que a vontade de Deus era melhor. Por que era melhor? Deus havia traçado tudo aquilo, mas por quê? Para salvar a humanidade, para nos salvar, para que todo aquele que crê receba a salvação em Cristo Jesus, amém? Então isso é importante demais, você compreender isso, tá? Essa é a oração, que houve uma batalha nessa oração, porque era a carne, né, o desejo de se livrar daquele sofrimento, e o espírito que lutava dentro dele, querendo fazer a vontade do Pai. Tanto é que ele venceu a carne, dizendo: Pai, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, porque a vontade de Deus é a melhor. Ela é boa, perfeita e agradável, vale a pena servir ao Senhor. Há um propósito para tudo que Deus criou, e você foi criado para um propósito. E há nesse propósito, ou seja, um processo dentro dele. Deus vai fazer esse processo, trabalhar esse processo para te fazer melhor. O ferro, quando ele é para se tornar uma ferramenta bem afiada, ele é forjado no fogo e recebe muita pancada até ele chegar no ponto de estar temperado o suficiente, né? A têmpera, que é o choque com frio, calor, alto calor e frio, dá aquele choque. Então, às vezes, a gente enfrenta intempéries da vida, sim, né? Choques, problemas, choques que são aquele coração chega a palpitar, chega a bater igual a escola de samba. Tal é o temor, tal é a aflição que às vezes a pessoa passa. Mas tudo isso Deus está te forjando para algo melhor, para te fazer mais forte. Amém? Que o nome dele seja glorificado na sua vida. Jesus passou por tudo isso porque Deus já havia determinado lá pelos profetas. Não podia mudar aquilo. Deus havia profetizado por Isaías, no capítulo 53, e por tantos outros profetas como Ezequiel, né? O próprio Daniel, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Esses profetas profetizaram acerca da vinda do Messias. Então, pelo amor de Deus, né? Tinha que se cumprir. E o Senhor se rendeu à vontade do Pai para nos salvar. Isso é que é maravilhoso. Recebe aí, eu quero orar por você. Pai Todo-Poderoso, diante da tua gloriosa presença, eu coloco essa vida que recebe agora a porção da tua palavra. Deus amado, o Senhor não deixou um modelo de oração, mas ensinou que, orando, nós devemos glorificar o teu santo nome, te exaltar. E devemos buscar, Senhor, a tua vontade sobre a nossa vida. E perdoar também, porque o Senhor mesmo diz: perdoa, assim como eu perdoo quem tem me ofendido. Então, Senhor, que nós possamos liberar o perdão, essa vida agora que está guardando alguma mágoa, algum rancor, raiz de amargura, seja tirada agora no poder do nome de Jesus, e essa pessoa receba agora o refrigério, libere o perdão, receba a paz. Se for preciso se humilhar também, pedir perdão, que assim aconteça e o teu nome seja glorificado, para que o Senhor forje essa vida, que ela se torne mais forte, ó Deus amado, porque é teu filho, tua filha, que eu profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus. Amém. Cura todos os enfermos, traz libertação aos cativos e oprimidos, salva vidas que precisam ser salvas, famílias que precisam ser alcançadas. Eu oro no poderoso nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Esse foi mais um Café com Deus. Te aguardo até o próximo. Senta o dedo com força.